e passo a palavra ao palestrante da noite, professor Carlos Xavier. É com o senhor. Muito obrigado, professora Cristiane. Estão me ouvindo? Tranquilo? Muito obrigado pelo convite. Meus parabéns à Universidade Federal do Piauí pela iniciativa. Muito boa noite a todos os representantes da mesa. Eu vou tirar o fone aqui, já que não vai ter mais ninguém falando nesse momento. Depois, quando retornarmos com uma composição da mesa ou passarmos para perguntas, ou debates, eu coloco o fone novamente. Meus parabéns à Universidade Federal do Piauí, como eu estava dizendo, e meus cumprimentos a todos os representantes da mesa. Faço esse cumprimento na pessoa do Rick Dias, meu grande amigo, companheiro de luta e companheiro de batalhas, presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar. Tivemos uma dificuldadezinha técnica aí, mas ele conseguiu entrar. Bom, eu sou procurador do Estado do Paraná, como a professora Cristiane mencionou no começo, falando um pouquinho de mim, me apresentando, né? Eu sou mestre em Direito, professor universitário. Acho que eu vou compartilhar a tela aqui, que eu já começo... vou usar já o PowerPoint para a minha apresentação aqui, para me apresentar. Vamos lá. Deu certo o compartilhamento de tela? Deu. Vamos já direto para o PowerPoint, então. Muito bem. Eu sou mestre em Direito, como eu estava falando, professor universitário, sou diretor jurídico da Associação Nacional de Educação Domiciliar. Embora seja procurador do Estado do Paraná, não falo em assunto de educação domiciliar pelo Estado do Paraná. Essa é a minha atuação profissional, mas não tem a ver com a minha atuação acadêmica e especialmente com a minha atuação nesse ativismo em prol da educação domiciliar, né? Eu faço isso como representante, como diretor jurídico da ANED e, acima de tudo, eu sou um pai educador. Tá? Nós temos experimentado a educação domiciliar com os nossos filhos, Janaína, minha esposa e eu, nossos filhos Timóteo e Catarina. Já estamos no 4º ano de educação domiciliar. Aqui, para vocês me encontrarem aí pelas redes sociais, né? Hoje em dia, a pessoa não é ninguém se não tiver uma rede social, brincadeira. Mas no Instagram, no Twitter e no Facebook, vocês vão me encontrar com o usuário @carloserxavier. Tá bem? No YouTube eu tenho 2 canais, o canal chamado Direito Sem Juridiquês, que é bem conhecido das famílias educadoras, é um canal onde eu procuro trabalhar o direito numa perspectiva acessível a todos, sem descuidar dos aspectos técnicos, dos aspectos teóricos. Esse canal já está chegando a 84 mil inscritos, exatamente por conta dessa abordagem. Ele é muito apreciado pelos estudantes de direito. Os temas de introdução e de teoria do direito são os mais visualizados, mas eu também tenho um outro canal, o canal chamado Teodidatas, em que eu trabalho a abordagem relativa ao cristianismo, à teologia, Bíblia, Novo Testamento em especial. Então faço o convite a me procurarem ou me seguirem aí nas redes sociais também. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, especialmente sobre o direito sem juridiquês. Já vou linkar com o vídeo da semana que vem aqui na palestra. Tá? Questões preliminares aqui, antes de nós começarmos a falar do nosso assunto é a história de uma modalidade educacional. A educação domiciliar no Brasil, procurando compreendermos a história de uma modalidade educacional. Gostei muito do título. Professora Cristiane, a organização do evento está de parabéns pelo título dado à palestra, porque realmente a educação domiciliar precisa ser tratada, considerada, pensada como uma modalidade educacional. Essa simples qualificação, esse simples termo, já nos mostra a naturalidade com a qual devemos encarar o assunto. E por que devemos encarar o assunto com naturalidade? Porque a liberdade é algo constitutivo da própria educação. Não se cogita, na verdade, de liberdade sem educação. Então,
quando nós estamos falando de educação, qualquer tipo de educação, qualquer modalidade educacional, precisamos pensar em liberdade. Compulsório, obrigatório, é um adjetivo que não combina com a educação não vai funcionar assim. Mas isso eu deixo para os acadêmicos, né, para os pesquisadores da área da educação, já que esse é um evento multidisciplinar. A grande questão é que se a liberdade é uma premissa constitutiva da própria educação, ou pelo menos deveria ser, quando existe compulsoriedade e obrigatoriedade, a educação não funciona, tanto mais liberdade é uma premissa para a educação domiciliar. Educação domiciliar, como o Rick mencionou na intervenção dele no começo, educação domiciliar é uma questão de liberdade educacional. Acima de tudo, acima de qualquer coisa. Nós não estamos travando nenhum tipo de guerra de narrativas, nós não estamos travando nenhum tipo de batalha ideológica, falo como representante da Associação Nacional, falo como indivíduo, como estudioso do direito e como proponente do assunto. Nós não estamos travando aqui, e não temos nenhum objetivo de travar guerra de cosmovisões ou embate de cosmovisões, embora todas essas coisas existam. Nós estamos aqui apenas propondo a defesa de um direito na perspectiva da liberdade. Estamos propondo a defesa de um direito natural. Nessa palestra, então, nessa palestra que se propõe a considerar a história da educação domiciliar, eu vou fazer o que na academia se chama de uma abordagem transversal. Eu sou da área do direito, então é natural que eu vá utilizar de um recorte cognitivo, né, que eu vá pensar aspectos relativos ao direito, mas eu preciso fazer isso numa perspectiva histórica e também, como nós já começamos aqui, os primeiros pontos, numa perspectiva filosófica, né? Essa abordagem transversal vai trabalhar história, filosofia e direito, que inclusive é o nome de um curso que eu tenho na plataforma do Instituto Angélico, na Connect HS. Então, eu estou aí há 1 ano trabalhando no curso, o curso já está todo pronto, todas as aulas estão lá. Eu estou já bastante treinado nessa abordagem transversal, né? E já que nós estamos com questões preliminares aqui, trabalhando questões preliminares, eu gostaria de enfatizar o aspecto humano com o qual a educação domiciliar deve ser tratada. De novo, né, pensando na perspectiva filosófica, pensando nessa abordagem mais ampla do assunto. Para ressaltar, reforçar esse aspecto humano, eu lanço mão aqui do personalismo dialógico de Martin Buber. Martin Buber, que é muito estudado, inclusive, no curso de educação, no curso de pedagogia. É o personalismo dialógico de Martin Buber, que propõe que os relacionamentos, para serem construtivos, para funcionar, devem se dar na perspectiva do eu-tu. Eu preciso tratar o meu interlocutor como um sujeito, preciso me relacionar com ele como um indivíduo, e assim nós conseguimos construir um conhecimento verdadeiro, um conhecimento efetivo, um conhecimento humano e rico. Não devo tratar um indivíduo como eu-isso, né? Não devo estabelecer com ele uma relação eu-isso. A relação eu-isso fica para o conhecimento científico puramente, né, propriamente dito. Não podemos tratar pessoas como isso. E a proposta é exatamente que não tratemos famílias educadoras, que são pessoas, como coisas, né? Que não coisifiquemos a educação domiciliar, porque a educação domiciliar pode ser um objeto de estudo, claro, é inerente à academia, mas ela precisa ser um objeto de estudo numa perspectiva de personalismo dialógico. As famílias educadoras precisam ser tratadas como tu. Deve-se estabelecer um relacionamento do tipo eu-tu e não um relacionamento do tipo eu-isso. Eu sei que a pandemia, falando um pouquinho do contexto mais amplo, né? A pandemia dificulta um pouco, porque nós, pela internet, tendemos a estabelecer um relacionamento mais do tipo eu-isso, mesmo com pessoas. Mas, como eu mencionei já, a Universidade Federal do Piauí está de parabéns pela iniciativa, e eu também vou tratar desse aspecto específico que diz respeito a o que está se vivenciando enquanto educação
nesse período de pandemia, entendendo que esse momento ele chama a reflexão a respeito da educação domiciliar, mas a experiência generalizada aí das escolas e das famílias que têm essa vivência escolar não pode ser considerada como educação domiciliar. Mas voltando a essa perspectiva do personalismo dialógico, e eu também não tinha falado ainda do meu livro, Educação Domiciliar no Brasil, Aspectos Filosóficos, Políticos e Jurídicos, novamente uma abordagem transversal, só ficou faltando a história, realmente não faço esse histórico no livro, esse histórico que vamos fazer aqui na palestra, mas veja que a própria capa do livro e todas as ilustrações que iniciam cada capítulo no livro, fiz isso de propósito, fiz isso intencionalmente, contém a minha família, para que quando alguém vá se aproximar da educação domiciliar por meio do meu livro, perceba que por trás da consideração desse assunto existem pessoas, sujeitos, né? Estamos aqui então eu, a Janaína, minha esposa, Timóteo e Catarina, meus 2 filhos. Tá? Com isso, então, nós podemos ir para a nossa abordagem histórica. E eu gostaria de dizer que a educação domiciliar, embora o nosso recorte seja no Brasil, né, quando nós pensamos em termos da vivência e da prática da educação domiciliar, ela tem uma história imemorial. Eu acrescentei hoje essa citação aqui para ilustrar que a educação sempre foi domiciliar. De maneira imemorial, desde que o ser humano é ser humano, desde que o ser humano está sobre a face dessa terra, qualquer que tenha sido o processo de ensino e aprendizagem, a educação foi domiciliar. Uma citação aqui de Lori Bluedorn, vi essa semana. A Lori Bluedorn faleceu recentemente, acho que foi essa semana. É um grande nome da educação domiciliar, até faço como forma de prestar uma homenagem a ela. Ela diz que a educação domiciliar começou quando Eva deu filhos a Adão. E ilustra bem o que eu estava propondo com essa ideia de uma história imemorial da educação domiciliar. Aqui, essa frase não precisa ser tomada no seu sentido literal, caso você não queira. Um cristão que tem uma perspectiva conservadora na análise da Bíblia toma essa frase de forma literal. Se você for um cristão que não acredita, por exemplo, em criacionismo da Terra Jovem, ou se você mesmo for um ateu, um agnóstico ou de qualquer outra religião, por favor, compreenda essa frase no seu sentido metafórico. Adão e Eva aqui representam a humanidade em sua origem nesse sentido metafórico. Claro que para o cristianismo existe toda uma carga em cima da compreensão teológica, eu não vou falar metafórica, pode ser metafórica, pode não ser, a compreensão teológica de Adão e Eva. Adão e Eva, esses 2 personagens bíblicos, nos falam de um Deus criador, uma causa primeira encausada, nos falam da questão da queda, mas essas são questões teológicas, essas são questões que você vai poder se aprofundar, se quiser, no Teodidatas, no meu canal, sobre cristianismo. Aqui eu só fiz essa alusão ao estilo literário do Gênesis e a possibilidade de interpretações diversas, até porque eu fiz uma citação religiosa aqui, sem qualquer sentido ou intenção de ofender quem não seja cristão. Então tome essa afirmação no sentido metafórico, com toda a tranquilidade, e aqui faço isso também de propósito, intencionalmente, para que nós percebamos a pluralidade que envolve as necessidades de abordagem, e então não estou sendo, embora seja cristão, não estou sendo dogmático aqui com essa afirmação, tá bom? De uma maneira ou de outra, o que nós vamos entender, precisamos entender, fincar como primeira premissa, é esse aspecto imemorial da educação domiciliar, ou esse aspecto imemorial da história da educação domiciliar. E aí também, pensando em termos de percurso histórico imemorial, nós pensamos na família como base da sociedade. Eu estou me fundamentando em Aristóteles do ponto de vista da literatura, mas veja que essa compreensão de que a família é a base da sociedade ecoa ainda hoje no artigo 226 da Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição de 88. Depois eu vou falar de vários dispositivos constitucionais
ao longo da história do Brasil, né? Vou falar das diferentes constituições que nós tivemos desde 1934, mas a Constituição de 88, a nossa atual Constituição, ainda ecoa essa ideia, essa compreensão que é imemorial de que a família é a base da sociedade. Eu não estou me baseando na Constituição para afirmar isso, né? Só estou demonstrando a posteriori que a Constituição ressoa essa ideia. Mas se nós quisermos um embasamento literário, nós temos Aristóteles, no seu livro A Política, trabalhando exatamente a ideia da construção da convivência humana em sociedade, o homem como animal político, né, na perspectiva de Aristóteles, compreendendo que juntam-se um homem e uma mulher, eles têm filhos, forma-se uma família, as famílias se unem e formam uma vila, as vilas se unem e formam uma cidade, certo? Dentro desse contexto da família é que vai se dar esta educação. De uma forma variada na Grécia, seja na transmissão de pai para filho, na cultura antiga, né, de uma forma geral, na antiguidade de uma forma geral, seja mediante a contratação de tutores, o próprio Aristóteles foi tutor de Alexandre o Grande, seja, inclusive, lançando mão de um contexto escolar que era muito diferente da escola que nós temos hoje. Vou falar disso também, tá bom? Então, se nós dermos um pequeno salto, então, do que é imemorial para aquilo que temos memória e registro bastante presente do ponto de vista da escola, pensando em termos agora de história moderna e contemporânea, eu particularmente gosto de fazer essa distinção entre idade moderna, da queda do Império Romano no Oriente, 1453, até a Revolução Francesa. Esse período como sendo a modernidade, idade moderna. Após a Revolução Francesa, então 1789, após esse marco, eu gosto de pensar em termos de idade contemporânea, e aí isso introduz também uma série de outras ideias mais recentes, né? Como pós-modernidade ou modernidade líquida, vai depender do autor, todos esses conceitos são um tanto controversos, mas por isso eu prefiro compreender pós-Revolução Francesa como idade moderna. Só esclarecendo aqui os termos, e aí, nesse contexto, o que nós temos é que a novidade histórica é a educação escolar, e não a educação domiciliar. A nossa mente tem sido tão formatada na ideia da educação domiciliar, na ideia da educação escolar, que nós tendemos a tratar com certo espanto, hoje, a educação domiciliar. Mas isso é, na verdade, poderia dizer, um disparate histórico, tá? A educação escolar vai começar a se formatar nos moldes em que conhecemos hoje, como uma educação obrigatória a partir da Reforma Protestante na nossa sociedade ocidental. E especialmente com essa abordagem universalizante e compulsória que nós temos hoje com a Revolução Francesa ou após a Revolução Francesa. Eu não vou entrar aqui nas questões ideológicas que estão envolvidas nisso, mas facilmente se poderia afirmar que quando se propõe uma educação compulsória, o objetivo disso é formar ou transmitir uma determinada visão de mundo. O objetivo de todo e qualquer projeto de educação compulsória e obrigatória é a doutrinação política, certo? Na Reforma Protestante você tem isso como uma resposta ao catolicismo romano, e na Revolução Francesa você tem isso como uma resposta ao antigo regime, certo? As pessoas tendem a pensar, ressoando Maquiavel, que os fins justificam os meios, né? Não, desde que a finalidade seja legítima, eu posso obrigar as pessoas a fazerem o que eu quero. Não, absolutamente não, não posso concordar com isso, tá? Para maior embasamento desse percurso histórico e também dessa abordagem crítica, recomendo o livro Educação Livre e Obrigatória, de Murray Newton Rothbard, economista e filósofo libertário norte-americano. Preste atenção na data do livro, 1972, foi quando o Rothbard escreveu isso. Essa data é muito significativa, porque o Rothbard escreveu esse livro
que não é sobre homeschooling, não é sobre educação domiciliar, mas obviamente trata de educação domiciliar, porque ao considerar a natureza da educação, algo que eu mencionei no começo, o Rothbard diz que a melhor educação é aquela que é personalizada, individualizada, ajustada às características e peculiaridades do indivíduo, e nesse sentido, o melhor modelo possível, em tese, é a educação domiciliar. Essa é uma afirmação em tese. Eu não estou dizendo que a educação domiciliar é para todos, eu não estou dizendo que a educação domiciliar deve ser obrigatória, espero que isso tenha ficado muito claro. Estou dizendo que, em tese, se for possível fornecer uma educação ajustada a todas as peculiaridades do indivíduo, se for possível, se for viável, se for do interesse da família no exercício da sua liberdade, então a educação domiciliar, pela própria natureza da educação, deve ser reconhecida como uma opção. Na verdade, nós falamos em um direito natural à educação domiciliar. E eu acho que eu acabei não colocando isso, então talvez esteja num slide mais na frente, porque eu tenho certeza que eu coloquei isso, mas já vou mencionar aqui. Essa abordagem histórica e filosófica que eu fiz até agora nos leva à conclusão de que a educação domiciliar constitui um direito natural. E as famílias educadoras, inclusive, têm afirmado isso, a própria Associação Nacional de Educação Domiciliar tem afirmado isso, eu afirmo isso, embora eu também faça uma análise à luz do positivismo jurídico, tá? Eu, infelizmente, não tenho tempo aqui, e nem é o escopo, não é o objeto da palestra. Eu não tenho tempo para trabalhar essa questão, né, verticalizar essa ideia de que a educação domiciliar é um direito natural. Inclusive, essa é uma afirmação que eu ainda não aprofundei do ponto de vista teórico. Mesmo no meu livro eu não fiz isso, apenas fiz a afirmação, que é uma afirmação bem intuitiva, bem autoevidente, mas inspirado pelo nosso evento aqui, o meu vídeo de terça-feira da semana que vem, no Direito Sem Juridiquês, será sobre o direito natural e a educação domiciliar. Então eu vou trabalhar a educação domiciliar na perspectiva da nova teoria do direito natural de John Finnis, que, na verdade, se coloca na tradição jusnaturalista, na tradição do direito natural de Tomás de Aquino, fazendo uma síntese do pensamento tomista com a filosofia analítica, e vou também trabalhar a educação domiciliar na perspectiva do neocalvinismo holandês, de Abraham Kuyper, e mais especificamente de Herman Dooyeweerd, no sentido das esferas de soberania. Então, já antecipando, só para deixar o gostinho e convidar você para assistir o vídeo de terça-feira no Direito Sem Juridiquês. Agora, então, saímos da antiguidade, passamos pela Idade Moderna, consideramos aí Europa setentrional, Europa continental de uma forma mais ampla, né? E agora vamos para o Brasil, então, o recorte que eu vou propor para nós compreendermos a história da educação e, consequentemente, da educação domiciliar no Brasil, é um recorte simples da história constitucional do Brasil. O direito vai muito além da lei positiva, tá? A vida, ela é muito mais dinâmica do que a lei, né? Fazer uma análise histórica considerando dispositivos de lei ou da Constituição, das sucessivas constituições, é apenas uma análise de história do direito, mas essa análise possivelmente pode nos dizer, ou tendencialmente vai nos dizer muitas coisas a respeito da história da educação domiciliar no Brasil. Vamos ver? Começando com o artigo 149 da Constituição de 34, a educação é direito de todos e deve ser ministrada, aí preste atenção na ordem, pela família e pelos poderes públicos. Família vindo na frente de poderes públicos aqui. Aí, então, na sequência, nós temos o artigo 166 da Constituição de 1946, que já é um pouquinho mais emblemático. Ah, desculpa, eu fiz uma inversão aqui no PowerPoint.
A Constituição de 37 veio antes, os slides ficaram trocados aqui. Vamos para a Constituição de 37, depois a Constituição de 34. Agora aqui, ó, o direito natural aparece aqui, mas eu achei que eu tinha colocado em algum slide mais teórico e não tão positivista. Artigo 125, Constituição de 37. A educação integral da prole é o primeiro dever e o direito natural dos pais. O Estado não será estranho a esse dever, colaborando de maneira principal ou subsidiária, inclusive o princípio da subsidiariedade aqui na Constituição de 37, para facilitar a sua execução ou suprir as deficiências e lacunas da educação particular. Então, veja que a Constituição de 37 trabalha a ideia de educação domiciliar como direito natural, primeiro dever dos pais. Eu tenho trabalhado também a ideia da educação domiciliar como um poder-dever. Os pais têm esse poder, essa prerrogativa, porque eles têm, na verdade, o dever. Eles praticam a educação domiciliar numa perspectiva até mesmo de direito positivo, tendo em vista o melhor interesse dos seus filhos. Tá? Aí, então, vamos para a Constituição de 46, e aí a Constituição de 46 é interessante, é importante, grave isso aqui, porque nós vamos ver também na sequência a redação da LDB de 1961. A LDB de 94 ou 96, agora eu não lembro, a nossa LDB da década de 90, depois a gente vai ver direitinho a data dela, me faltou aqui a memória. A LDB atual é uma pedra no sapato da educação domiciliar. A LDB anterior não era nem um pouquinho, tá? Vamos lá. O artigo 166 da Constituição de 46. A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Então veja que o lar vem antes da escola. A lógica aqui ainda é aquele princípio de subsidiariedade previsto expressamente lá na Constituição de 37. Tá bem? Agora, então, eu estava trabalhando a Constituição, depois vou trabalhar a lei positiva, né? A lei infraconstitucional, desculpa. Vamos avançar para a Constituição de 67 e depois eu vou fazer algumas alusões à legislação. Eu já antecipei um pouquinho para ir gravando as ideias ou para permitir uma melhor fixação das ideias. Artigo 168 da Constituição de 1967. A educação é direito de todos e será dada, de novo, o chavão, no lar e na escola, assegurada a igualdade de oportunidade, deve-se inspirar-se no princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e de solidariedade humana. Bom, agora nós temos, então, a Lei 4.024 de 1961, que entrou em vigor sob a Constituição de 46, como eu mencionei, né? Mas permaneceu em vigor com a Constituição de 67. Veja que ela reproduz, inclusive, aquele chavão, né? No seu artigo 2º, a educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Parágrafo único. A família cabe escolher o gênero de educação que deve dar aos seus filhos. Isso aqui é reprodução da previsão contida na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é de 1948. Né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, prevê, se eu não estou enganado, no artigo 26, mas eu posso estar enganado, prevê exatamente que aos pais incumbe escolher o gênero de educação a ser ministrado aos filhos, e quando nós vamos fazer uma defesa da educação domiciliar na perspectiva dos tratados internacionais de direitos humanos, essa é a nossa porta de entrada. Embora a convenção não seja exatamente... embora a declaração, se eu falei convenção eu me atrapalhei. Embora a declaração não seja exatamente um tratado, né, não tenha um caráter normativo estrito no sistema internacional de proteção dos direitos humanos, ela estabelece um princípio que, na verdade, vai ser reproduzido nos demais tratados, inclusive na Convenção dos Direitos da Criança. Tá? Mas não é o objetivo aqui fazer essa análise de direito positivo ou de direitos humanos. Eu só realmente estou lançando mão dos dispositivos constitucionais e agora infraconstitucionais, legais, para a gente entender esse percurso histórico no Brasil. Até aqui, o que eu quero deixar claro? Que a educação domiciliar era uma realidade, era tratada com naturalidade, embora não tivesse a visibilidade que tem hoje.
né, embora não suscitasse tantas polêmicas como suscita hoje, tá bom? Artigo 4º, é assegurado a todos na forma da lei o direito de transmitir seus conhecimentos, parece que está solto, mas não é, assegura-se aos pais o direito de transmitir seu conhecimento aos filhos. E agora o artigo 30, veja que interessante, que emblemático o artigo 30. Não poderá exercer função pública, nem ocupar emprego em sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, o pai de família ou responsável por criança em idade escolar, sem fazer prova sem fazer prova de matrícula dessa em estabelecimento de ensino ou de que lhe está sendo ministrada a educação no lar. Percebe? Então veja que interessante. Aqui no artigo 30 nós temos a admissão com muita naturalidade, de uma forma indireta, claro, da educação domiciliar na antiga LDB. E o interessante nós notarmos é que nesse contexto aqui, esse contexto histórico aqui serve, inclusive, para nós interpretarmos o artigo 246 do Código Penal, que é da década de 40, mas se coloca naquele contexto que a gente já viu de família e escola, direito natural dos pais, de relação de subsidiariedade entre Estado e família, lar e escola, todas essas expressões que foram sendo repetidas, né, ou adaptadas, mudadas de uma Constituição para outra. A ideia, quando a gente pensa em abandono intelectual, o crime do artigo 246 do Código Penal, que jamais pode ser aplicado a uma família educadora, porque o tipo penal diz deixar de prover instrução. Quer dizer, quando a gente então entende o que é o tipo penal, a letra da lei, o Código Penal não diz deixar de matricular, diz deixar de prover instrução. Logo, a família educadora que provê instrução, os pais que provêm instrução, jamais poderiam ser incursos nesse crime. Mas o que eu estou propondo aqui não é essa interpretação que é simples, que é fácil, que é literal do Código Penal. Eu estou propondo uma interpretação histórica para a gente realmente compreender que a ordem jurídica, aqui uma previsão específica relativa a serviço servidor público, né? Posse ou investidura em cargo público ou em empresa vinculada ao Estado, a ideia de que ou matricula o filho na escola ou supre a educação no lar, tá bom? Aí nós chegamos à Constituição de 88. E aí a Constituição de 88, ela inverte a fórmula, isso aqui é significativo, tá? A educação, direitos de todos e dever do Estado e da família, então ela coloca o Estado na frente da família. Embora, veja que se a gente fizer uma análise apenas desse dispositivo, a gente pode se atrapalhar. A Constituição, ela deve ser interpretada, estou falando especificamente de hermenêutica constitucional, né, de acordo com princípios de interpretação, um deles, o princípio da concordância prática. Temos que harmonizar isso aqui com o artigo 226, que aí fala na família como base da sociedade, né? Então, o artigo 205 poderia induzir uma conclusão equivocada de que o Estado foi colocado na frente da família. Isso, numa lógica da soberania das esferas, do Hermann Dooyeweerd, é um absurdo. Isso, numa lógica de direito natural, numa abordagem de direito natural, é um absurdo. Isso, considerando a realidade prática, a vivência das famílias educadoras, consideradas como numa relação eu-tu. Isso é um absurdo. Mas o positivismo jurídico, ele é propenso a absurdos. A mentalidade positivista, legalista, ela é propensa a absurdos, a totalitarismos, a abusos e a autoritarismo. A mentalidade positivista estava por trás do nazismo na Alemanha. Então, veja, não vamos tentar nos aproximar da Constituição numa perspectiva positivista, literalista. E, infelizmente, já antecipando o final da palestra, o STF se aproximou da Constituição nessa perspectiva que eu estou não recomendando agora, né? Nessa perspectiva mais positivista, literalista, e nem isso, na verdade, né? O STF se aproximou da Constituição numa perspectiva legalista, eu diria. Essa análise eu faço no meu livro e eu vou tratar um pouquinho
do recurso extraordinário 888.815. Mas a própria Constituição fala em educação obrigatória. Isso aqui é uma coisa interessante também, eu não coloquei o dispositivo constitucional aqui. A própria Constituição fala em educação obrigatória a partir dos 4 anos, com aquela emenda constitucional de 2009, se eu não me engano, né? Mas a Constituição... Não, acho que a emenda não é de 2009, talvez eu esteja confundindo com a do divórcio direto. Enfim, a própria Constituição fala em educação obrigatória a partir dos 4 anos, e a gente já viu toda a dificuldade filosófica que o adjetivo obrigatório tem quando ele é associado à ideia de educação, mas a própria Constituição não fala exatamente em matrícula obrigatória. Isso é interessante. Essa matrícula obrigatória, a matrícula compulsória, vai ser prevista primeiramente no artigo 55 do ECA, Lei 8.069 de 90, logo depois da Constituição, e aí depois vai ser repetida no artigo 6º da LDB, a Lei 9394 de 96, revogando aquela lei de 61 que não admitia apenas de forma tácita, admitia de forma expressa a educação domiciliar no Brasil, como nós já vimos. Tá bem? Um breve histórico, assim, só uma menção mesmo de iniciativas legislativas no Brasil. Isso aqui é importante dentro desse nosso recorte. Nós temos 26 anos de tramitação de projetos de lei sobre educação domiciliar no Brasil. Então não é um assunto novo para o Congresso Nacional. Tá? A primeira iniciativa, o primeiro projeto de lei, antes até da LDB, veja, é o PL 4.657 de 94. Esses processos foram arquivados, eles tiveram um encerramento de legislatura, não foram revigorados, né? Mas são 26 anos de projetos de lei. Eu não anotei o número, mas se eu não me engano são 8 ou 10 projetos de lei ao todo, inclusive um projeto de emenda constitucional ao longo da história, tá? E aí nós temos agora, só emblemático isso aqui também, porque tem mais 2 ou 3 projetos de lei, se eu não me engano, apensados a ele hoje na Câmara dos Deputados, que é o projeto de lei 2.401 de 2019, e adicionalmente nós temos 2 projetos de lei tramitando no Senado Federal também, tá? Mas a partir de 2019, com a decisão do Supremo em 2018, nós começamos a ter projetos de leis em estados e municípios. E aqui eu também não tenho espaço para minudenciar em cada estado como está. Eu até durante um período mantive um certo registro desses projetos de lei. A gente tenta manter, mas volta e meia aparece um projeto de lei num estado novo ou num município novo, tá? Também não vou trabalhar aqui a questão da constitucionalidade desses projetos de leis estaduais e municipais. Defendo a constitucionalidade, você vai encontrar vídeo no YouTube, artigo, vai encontrar no meu livro Uma Defesa Mais Robusta. Recentemente, o Dr. André Borges Juliano, procurador da República, também escreveu um artigo bem substancial sobre a constitucionalidade de projetos de leis municipais sobre educação domiciliar, raciocínio que se aplica de forma válida, com mais razão, né? Se os municípios têm competência constitucional, com mais razão, no raciocínio que nós podemos fazer aí na perspectiva da Constituição ou das competências constitucionais dos entes federativos, com mais razão os estados também. Mas esse é um tema que eu não posso trabalhar aqui e foge totalmente ao escopo da nossa palestra. Mas isso aqui, estamos falando de história, né? Isso aqui é algo que faz parte do nosso contexto histórico atual. Estamos fazendo história no Brasil, as famílias educadoras estão fazendo história no Brasil, a Universidade Federal do Piauí, com um evento de extensão como esse, está fazendo história no Brasil. Eu não vou cansar de parabenizar essa noite vocês pela iniciativa, tá? Bom, falando um pouquinho agora desse histórico recente, né, já que a gente começou a introduzir isso a partir da Constituição de 88, a partir da consideração dos projetos de lei. Eu até deixo uma sugestão, professora Cristiane, se vocês quiserem, se tiver aí nos objetivos do evento, fazer uma análise dos projetos de lei em tramitação atualmente no Congresso Nacional, o Carlos Vinícius Reis, que é diretor de Relações Institucionais da ANED, tem uma análise muito boa
sobre todos os projetos de lei atualmente em tramitação. Então talvez ele possa ser convidado aí, possa enriquecer bastante a abordagem do evento, né, num futuro próximo. Tá bom? Mas falando do histórico recente no Brasil, o que acontece no Brasil hoje? Lembra daquela data do livro Educação Livre e Obrigatória, do Murray Rothbard, 1972? O Rothbard escreveu antes do movimento de educação domiciliar explodir nos Estados Unidos. Hoje nós já temos 40 anos de consolidação do movimento, nós temos mais de 2 milhões de crianças e adolescentes educados em casa nos Estados Unidos, mas hoje nós temos um fenômeno muito parecido com o que começou nos Estados Unidos cerca de 40 anos atrás. E isso não somos nós que falamos. Nós ouvimos isso de americanos que têm vindo aqui para o Brasil, que estão aqui no Brasil e que têm interagido com as famílias educadoras brasileiras. O que acontece, nós já vimos a disciplina constitucional e legislativa antes. O que acontece é que antes da Constituição de 88, a questão era muito natural, muito tranquila, não havia visibilidade. Talvez não houvesse uma adesão tão grande. Seria muito interessante, inclusive, tentar fazer esse trabalho de resgate histórico, né? Talvez não houvesse uma adesão tão grande, maciça à educação domiciliar, mas havia as famílias que optavam, havia famílias de missionários, enfim, era uma realidade e era algo natural. Tá? E até pouco tempo, então, não havia uma visibilidade tão grande sobre o assunto. Infelizmente, o assunto começa a ganhar visibilidade no Brasil, especialmente na última década, mas mais especificamente nos últimos anos, já com um viés negativo, introduzido por essa abordagem positivista, introduzido por uma guerra de narrativa, introduzido por uma abordagem que é eivada por uma cosmovisão específica. Infelizmente, mas eu não estou aqui para falar disso, tá? E se a educação domiciliar começou a ganhar maior visibilidade no Brasil, também porque começou a haver um aumento exponencial da prática, já vamos ver isso no próximo slide. Além disso, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal de 2018, a pandemia coloca a educação domiciliar ainda mais em relevo. Por quê? Porque as pessoas estão se vendo obrigadas a estarem com seus filhos em casa. Aqui eu iria fazer 2 esclarecimentos. Provavelmente o jogo de palavras que a professora Cristiane fez no começo já esclareça tudo, né? Foi muito precisa. Homeschooling não é a mesma coisa que home classroom, né? O que as famílias que têm seus filhos na escola estão sendo obrigadas, preste atenção agora no verbo, estão sendo obrigadas a fazer home classroom, isso não é homeschooling. Então aí você percebe a má fé, o desconhecimento de pessoas que dizem homeschooling é impossível, não dá, está se mostrando que não tem como ter homeschooling no Brasil porque as famílias não sabem as famílias que têm seus filhos na escola não sabem o que fazer, etc, etc. Não. O ponto de comparação, se nós queremos traçar uma analogia aqui, o ponto de comparação deve ser a liberdade e não o adjetivo, né, domiciliar, o fato de ser em casa. Aliás, você ser obrigado a reproduzir uma sala de aula dentro de casa, um home classroom, a possibilidade disso não funcionar de fato é muito grande. Mas o que as famílias que estão em home classroom e não em homeschooling estão experimentando é a sua liberdade tolhida. É isso que elas estão experimentando. O problema não é exatamente o fato de estarem em casa, o problema é que elas não são livres para mandarem seus filhos para a escola nesse momento. Esse é o problema. Então estabeleça o ponto de comparação. Você quer que outras famílias que têm condições, que querem, que se esmeram para fazer isso, outros pais, não tenham a liberdade de educar seus filhos em casa, então você que tem seus filhos na escola, está desejando para os outros algo que você não quer para você mesmo.
Falta de liberdade. Regra de ouro. Bom, não deseje aos outros, não faça aos outros aquilo que você não quer que os outros façam a você. Aspecto negativo da regra de ouro, também conhecido como regra de prata. Né? Então o problema aqui é a falta de liberdade das famílias que estão em educação escolar, e não o fato de que elas estão em casa hoje, tá? E o outro aspecto é que trata-se de uma realidade inevitável. A educação domiciliar é uma realidade inevitável. A educação domiciliar não é uma realidade por conta da pandemia. A educação domiciliar não é uma realidade, algo que surgiu do nada. Nós já vamos ver os números. A educação domiciliar é uma realidade inevitável no Brasil. Tá? E aí agora vamos ver os números para embasar isso aqui. Alguns números, uma história recente. Ó. Começando lá em 2011, com 359 famílias, que a ANED conseguiu realmente assim inventariar, né, fazer um censo da educação domiciliar. Tivemos aí de 2011 para 2012 620, e veja a curva. Eu não vou repetir os números, estão aí na tela, né? Veja a curva que nós temos, tá? Quando a ANED ainda conseguia computar os dados, em 2016, o crescimento está sendo tão grande que a ANED não tem como nem computar esses dados mais, até porque a situação de insegurança jurídica leva muitas famílias a não terem o desejo de se expor, mas até 2016, veja que a linha está vermelha porque é o crescimento que foi observado. Mas fazendo uma simples projeção desse crescimento de, veja aqui, ó, 2.089% de 2011 a 2018, um crescimento de 50% ao ano, nós estaríamos hoje, em 2020, com 17.214 famílias. Então a professora Cristiane tinha muita certeza, estava muito certa, desculpa, estava com a razão ao afirmar que mais de 10 mil famílias hoje. E o que nós temos observado com esse contexto da pandemia é que muitas famílias têm despertado para a realidade da educação domiciliar, já começaram a praticar a educação domiciliar ou estão se preparando para iniciar a educação domiciliar ano que vem. Muitas famílias mesmo. A quantidade de famílias que a ANED tem atendido, eu faço um recorte, né, porque eu não atendo todas as famílias, muito pelo contrário, eu normalmente atendo as famílias, eu e minha esposa atendemos as famílias quando tem alguma questão jurídica mais complicada envolvida, mas pelo recorte da quantidade de pessoas que têm chego a mim nesses dias por conta da educação domiciliar ou por conta de vários outros... por conta da ANED, desculpa, né, as pessoas que têm chegado a mim pela ANED ou por conta das redes sociais mesmo, por conta de palestras, de vídeos, né, o número, pelo menos a demanda que tem chego a mim duplicou, triplicou, talvez quadriplicou. E o Rick pode dar testemunho disso também pela própria ANED, com os dados específicos. Mas aqui, então, nós temos um número que ilustra a história recente dessa modalidade educacional no Brasil. Temos os números que ilustram a história recente dessa modalidade educacional no Brasil, inclusive eles estão lá no site da ANED, isso aqui é só um print screen dos gráficos que estão lá, ó. Se você quiser, só coloquei até o link aqui no slide, tá? Bom, falando de uma realidade mais recente, não haveria como não trabalhar isso, né, não fazer essa verticalização mais do aspecto jurídico. Nós tivemos, em 2018, acórdão publicado em março de 2019, o julgamento do recurso extraordinário 888.815, um caso com repercussão geral, então com a tendência a formar um precedente, com o objetivo de formar um precedente, o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal acerca da questão da educação domiciliar. O que é que o STF decidiu nesse caso específico? O primeiro ponto que eu vejo como muito positivo, algo que o STF fez dentro da sua competência constitucional, o STF afirmou a constitucionalidade da educação domiciliar. Então o STF levou um like, tá? Agora, por outro lado, o STF utilizou, na sequência, né, após afirmar essa premissa de que a educação domiciliar é
ela não é incompatível com a Constituição, não é incompatível com a Constituição, logo é compatível com a Constituição, o STF usou um viés positivista e legalista, como eu já mencionei, concluindo pela ausência de direito subjetivo à prática da educação domiciliar em razão da ausência de previsão legal. Dislike para o STF aqui, tá? Por que dislike? Não é simplesmente porque o STF decidiu de maneira contrária às famílias educadoras. Não. O meu dislike aqui é técnico, é jurídico. Ele tem motivos e razões jurídicas, tá? O meu mestrado foi em teoria dos precedentes. A minha dissertação de mestrado, publicada como livro pela RT, tem precedentes judiciais no nome, reclamação constitucional e precedentes judiciais. Eu passei um bom tempo da minha vida estudando precedentes judiciais, teoria dos precedentes. Mais recentemente eu tenho estudado teologia, filosofia do direito, tenho me dedicado ao estudo do direito natural, inclusive um pouquinho disso vai aparecer na aula, no vídeo de terça-feira, como eu já mencionei, direito natural e educação domiciliar, tá? Mas apenas numa perspectiva positivista, apenas numa perspectiva da análise realmente do direito constitucional, do papel do Supremo, tá? Esse julgamento tem uma série de problemas. E a primeira delas é uma contradição performática. O que é uma contradição performática em lógica, tá? Isso aqui é lógica aristotélica, isso aqui é ética discursiva habermasiana, tá? Então, eu não estou falando de uma coisa absurda, eu estou falando aqui, estou me embasando em Habermas, inclusive, ou em Apel, se você preferir. O que é uma contradição performática? Uma contradição performática ou contradição performativa acontece quando você estabelece uma premissa para o discurso e logo em seguida nega a própria premissa desse discurso. Logo, esse discurso se torna ilegítimo, se torna inválido. E aqui eu estou fazendo a análise do precedente do Supremo, ou melhor, a análise do julgamento do Supremo para tentar extrair desse julgamento um precedente. Você não vai pegar uma teoria dos precedentes, aplicação de precedentes, não é pegar uma súmula vinculante, essa figura estranha que nós temos no Brasil, ou não é você pegar uma tese de repercussão geral, simplesmente como se fosse um enunciado legislativo, e querer sair aplicando em casos concretos. Não. Aplicação de precedentes pressupõe analisar a qualidade de uma decisão. E é difícil analisar a qualidade de decisões do Supremo aqui entre nós, tá? Mas a contradição performática está em que o papel do Supremo Tribunal Federal é exatamente ser o guardião da Constituição. O STF forma precedentes interpretando a Constituição. Premissa do discurso. O STF afirmou que a educação domiciliar é constitucional. Ótimo. Atuou dentro da sua missão constitucional. Na sequência, o STF passou a considerar a lei. Ah, não, mas não está previsto no LDB, não está previsto no ECA. O que o STF fez? Caiu em contradição performática. Abandonou a primeira premissa que dava sustentação ao seu discurso. Aguarda a interpretação da Constituição. Aliás, dia após dia, o STF nega seguimento a recursos extraordinários, não julga recursos extraordinários, negando a repercussão geral do recurso extraordinário, afirmando que, para aquele caso, ele teria que analisar uma ofensa reflexa à Constituição, porque a análise daquele caso dependeria da análise da lei. Então, se o STF analisou lei, ele caiu em contradição performática. Mais do que isso, o STF não disse uma linha, não tem literalmente uma linha no recurso, no julgamento do recurso extraordinário, no acórdão do recurso extraordinário, sobre as normas de direitos humanos e a educação domiciliar, ou sobre a proteção que as normas de direitos humanos, o Sistema Internacional de Direitos Humanos, confere às famílias educadoras. E as famílias educadoras brasileiras sustentam que estão amparadas nessas normas. Então, como um precedente precisa ter fundamentos qualificados, na medida em que o julgamento do STF não tem fundamentos sobre a questão dos tratados internacionais de direitos humanos, ele não serve como precedente para essa situação em específico. E, o que é pior, o STF simplesmente desconsiderou a realidade, apesar da insistência
do ministro Dias Toffoli e do ministro Barroso lá nos dias do julgamento, tá? Ao desconsiderar a realidade, o STF desconsiderou uma série de questões, inclusive que a vida é mais dinâmica do que o próprio direito, e o STF lançou as famílias educadoras brasileiras do ponto de vista do direito positivo, numa situação de precariedade e de insegurança jurídicas. E isso, então, permite, né, isso, então, faz com que, e esse é o grande drama do momento, e isso que, inclusive, na perspectiva da regra de ouro, é isso que faz com que eu esteja engajado no ativismo para a causa, né? Isso faz com que alguns pais educadores, pessoas na mesma condição que eu, educando seus filhos em casa, sejam perseguidas pelo Estado. Eu estou nessa luta por uma questão humanitária, basicamente. Eu estou nessa luta, nessa batalha, simplesmente porque eu sou cristão e não quero que aqueles que estão na mesma condição que eu sejam tratados de uma forma que eu não gostaria de ser tratado. Tá? Como eu falei, a aplicação da regra de ouro, Mateus 7,12 aqui, especificamente, na minha atuação como ativista da causa. O que nós precisamos entender é que não se trata de uma perseguição generalizada, uma caça às bruxas, não é nada disso. Tem muitos lugares em que o membro do Ministério Público é, inclusive, favorável à educação domiciliar e não processa famílias educadoras. Vai depender da posição do conselheiro tutelar, vai depender da posição do promotor, da promotora, vai depender da posição do juiz da causa ou dos desembargadores, no caso de recurso, né? O que nós precisamos entender, então, é que nós temos um percentual pequeno de famílias educadoras que são processadas. Até enquanto nós conseguimos também quantificar isso, cerca de 200 famílias que estão em contato direto com a ANED. Pode haver outras em outras situações, né? Mas 200 famílias que a ANED tem notícia, que estão na situação de conselho tutelar, investigação pelo Ministério Público ou processo judicial. 200 famílias num universo de quase 20 mil. O percentual é pequeno, mas o drama de cada uma dessas famílias é enorme. Então, eu não vou coisificar as famílias, a gente vive o drama, vivencia o drama de cada família que nos procura, mas a gente precisa entender também que, apesar da situação de precariedade e de inseguranças jurídicas, não se trata de uma questão generalizada, não é um absurdo, né? Normalmente se consegue praticar a educação domiciliar com certa tranquilidade no Brasil, com um ou outro inconveniente, é claro, gerado por essa situação de precariedade e de insegurança jurídica. Agora, quando nós fazemos uma análise não apenas de direitos humanos, né, não apenas embasada em tratados internacionais de direitos humanos, mas quando nós fazemos uma análise que remonta ao direito natural, que se socorre do direito natural, nós percebemos que não há nada de errado com essa prática realizada pelas famílias. Bom, considerações finais. Eu sei que você deve estar com muitas dúvidas, especialmente se você não conhece esse universo fantástico da educação domiciliar, dúvidas muito práticas, inclusive. Provavelmente a grande parte delas, ou a maioria delas, você vai encontrar resposta no meu livro, Educação Domiciliar no Brasil, Aspectos Filosóficos, Políticos e Jurídicos, mas algumas questões muito práticas que dizem respeito à vivência, à realidade das famílias educadoras hoje no Brasil. A primeira delas é a validação do conhecimento, né? Como fica se não está previsto na lei? Bom, tranquilo, a LDB mesmo nos dá o caminho. O artigo 38 da LDB prevê a validação do conhecimento daqueles que não estiveram no ambiente escolar no período regular, no período em que isso está previsto, né? Então, com 15 anos, o adolescente faz a prova para o ENSEJA do ensino fundamental. Com 18 anos, faz a prova para o ENSEJA do ensino médio, obtém o diploma, faz o Enem e, com o Enem, ou faz o vestibular, entra na universidade, se insere no mercado de trabalho, ingresso no ensino superior, inserção no mercado de trabalho, sem qualquer dificuldade. O próprio Rick já testemunhou sobre isso no começo da palestra. Tá? Um detalhe que é comprovado por pesquisas empíricas, especialmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil, é verificado pela nossa experiência, pela nossa convivência, é que
o desempenho acadêmico de crianças e adolescentes educados em casa não deixa nada a desejar, muito antes, pelo contrário, em comparação com aqueles oriundos do ambiente escolar. Normalmente, as crianças e adolescentes educados em casa estão acima da média daquelas da escola, em termos de desempenho acadêmico. Outra questão, que é uma das principais preocupações, a educação domiciliar não prejudica a socialização das crianças e adolescentes. A educação domiciliar promove uma socialização que é muito variada, muito rica, e apenas não é a suposta socialização do ambiente escolar também. Quem estuda escola, quem pensa escola, sabe todos os problemas que a socialização escolar envolve. Na verdade, as famílias educadoras estão sendo influenciadas, sim, pela pandemia. Esse período de isolamento social tem restringido muitas das atividades de socialização que normalmente são desempenhadas, como passeios, idas a museu, encontros de comunidade, de grupos de apoio, mas isso aí faz parte do pacote da pandemia. Tá? Dito tudo isso, mais uma vez, parabenizando a Universidade Federal do Piauí pela iniciativa, nós notamos a importância de que realmente se realize uma produção acadêmica, com todas as dificuldades inerentes à precariedade da segurança jurídica, é verdade, uma produção acadêmica, e aí eu vou qualificar, quantitativa, tentando trabalhar com base em dados e não qualitativa, né, para limpar um pouco do viés, quantitativa e imparcial. O tanto quanto possível, a gente sabe que esse é um ideal que não é exatamente factível na sua completude, mas o tanto quanto possível sem viés, né? Então, uma produção acadêmica quantitativa e imparcial sobre essa realidade é muito importante no Brasil hoje e é um dos grandes focos desse projeto de extensão. Então, com isso, eu encerro essa palestra, mais uma vez, parabenizando pela iniciativa e fico à disposição para perguntas. Tenho que interromper o compartilhamento aqui. Vamos ver se deu certo. Eu quero parabenizar o Dr. Carlos Xavier pela brilhante explanação que nos trouxe na noite de hoje. Obrigado. Eu estou ainda mais encantada com a temática. Como eu falei na abertura, o senhor trouxe luz sobre o tema, não é? Então, é um verdadeiro Fiat Lux que nós estamos presenciando aqui nessa noite. Então, foi muito esclarecedora. Eu tenho certeza que os participantes que estão acompanhando através do nosso canal no YouTube estão satisfeitos. Costumeiramente, nas conferências presenciais, a plateia ou o auditório aplaude o palestrante. Nós não temos essa possibilidade de realizar isso de forma virtual, mas eu quero antecipar que esses aplausos foram feitos nos comentários realizados no YouTube. Eu Muito estou obrigado. aqui acompanhando nos bastidores. Sinta-se aplaudido por todos os que estão presentes, não é? Então, nesse sentido que eu estou trazendo as palmas, né, e os parabéns dos inscritos no nosso projeto. Agora nós vamos passar às perguntas. Eu peço que a Joyce insira a primeira pergunta para a nossa visualização. Por favor. Vamos aguardar a Joyce fazer a seleção das perguntas, porque foram muitas. Eu pedi que elas selecionassem, professor Carlos, 3 ou 4 perguntas, para que o senhor possa dar conta. Às vezes há muitas perguntas, mas são todas, a maioria na mesma linha, não é? Uhum. Então, é nesse sentido, né? Eu quero, Joyce, ótimo, a pergunta apareceu aqui na tela, da Natália Furlan.
Ela pergunta: existe algum PL em tramitação no estado do Paraná? Não, atualmente não, no estado do Paraná não. Houve a proposta de um projeto de lei, mas ela foi feita de forma um pouco desavisada pelo deputado à época. O texto, inclusive, não era bom, ele não foi construído com as famílias educadoras. Quando nós tentamos o contato com o deputado, logo em seguida ele retirou o projeto, nem porque nós o procuramos, ele retirou por iniciativa própria mesmo. A gente tem feito alguma articulação aqui, os representantes da ANED no Paraná têm feito alguma articulação. Já desde o ano passado houve contatos com deputados, com assessorias, deputados estaduais, mas a coisa não caminhou assim tanto no ano passado, e esse ano, quando se ia retomar essa articulação, houve aí a questão da pandemia, e a gente sabe que em alguns estados, em alguns municípios e no próprio país, né, na própria União, muitos têm articulado a educação domiciliar com a realidade da pandemia. Aqui no Paraná isso não tem sido feito, até porque aqui a gente tem um contexto de sindicato de professores da rede estadual que é bem conhecido e que são bastante combativos, né? E qualquer coisa que toque aí, embora também isso é importante esclarecer, né? Eu também faço esse esclarecimento. Educação domiciliar não é política pública, tá? Acima de qualquer coisa. Educação domiciliar não é solução para os problemas educacionais de uma nação. E a educação domiciliar é algo que deve ser trabalhado, pensado, reconhecido como algo inerente à liberdade, um direito das famílias, mas ela não traz qualquer impacto negativo sobre a política pública educacional. Pelo contrário, continua-se pensando a política pública educacional. Esse é assunto para os estudiosos da área da educação, para os administradores públicos, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, no discurso, na guerra de narrativas, no embate de cosmovisões, isso acaba acontecendo. E aqui no Paraná a gente tem esse contexto político que é um pouquinho delicado, sabe? Em razão da combatividade histórica que o Sindicato dos Professores do Estado do Paraná tem. E por isso a gente é um contexto um pouco mais delicado de se construir um projeto de lei nesse sentido. Muito bem. A próxima pergunta, ela foi feita pelo Marcos Cruz. Como é construído o círculo social dos infantes educados exclusivamente em domicílio, tendo em vista que as primeiras relações fora do ambiente familiar geralmente são perpetuadas na escola? Muito boa pergunta, Marcos. É uma dúvida que muitos têm. Eu vou começar pelo final, porque aqui a gente já esclarece algo que é muito importante, tá? O Marcos enfatiza que as primeiras relações fora do ambiente familiar geralmente são perpetuadas na escola. Isso é o que o professor Edson Nascimento, que é doutor em educação pela USP e fez a sua tese de doutorado sobre educação domiciliar na década passada. O doutor Edson Nascimento, puxa, me faltou o sobrenome dele agora. Não, é Edson Prado. Talvez Nascimento seja um dos... O doutor Edson Prado, desculpa. Edson Nascimento é o Pelé. Doutor Edson Prado, a tese de doutorado do doutor Edson Prado trabalha, dentre outras questões, a questão da socialização primária. O que vem a ser socialização primária? Socialização primária é a socialização que se dá do filho com os pais, é a socialização que se dá no ambiente familiar, que é fundamental para a formação da identidade, da personalidade, inclusive para a formação intelectual da pessoa. Uma socialização secundária, que é a socialização que se dá em outros ambientes, e aí, preponderantemente, ou como é que o Marcos diz, geralmente na escola, uma socialização secundária antecipada, uma socialização secundária antes do momento adequado, prejudica a socialização primária e prejudica todo o desenvolvimento da criança. Tá? É como você colher uma fruta antes dela ficar madura.
fazendo uma analogia bem grotesca, assim, bem... colhe uma fruta antes dela ficar madura, o que vai acontecer? Você vai ter problemas para comer aquela fruta, você não vai conseguir, enfim, a coisa não vai funcionar, não vai dar certo. Tá? Agora, dito isso, esclarecendo isso, nós temos que entender que a socialização se dá de uma forma muito rica e muito variada. Primeiro que a criança que é educada em casa, ela socializa com o irmão, com vizinhos, com parentes, e as próprias famílias educadoras, elas estão conscientes dessa questão e elas procuram meios de socialização. Então nós temos grupos de apoio, normalmente, né? Nós temos a busca por atividades que na escola são consideradas atividades extracurriculares, mas que na educação domiciliar fazem parte da vivência da educação domiciliar, como esporte, música, dança, enfim. Né? Então, essa socialização se dá de uma forma muito rica, muito variada, sem qualquer prejuízo, na verdade, porque como você constrói o fundamento de forma sólida, então a própria socialização das crianças e dos adolescentes acaba sendo mais sólida também. Eu mencionei especialmente os estudos a respeito do desempenho acadêmico, que vem de fora, mas também os estudos indicam que os adultos que são oriundos da educação domiciliar têm um desempenho em termos de socialização acima da média daquele desempenho ou daquele parâmetro de socialização daqueles que vêm de um ambiente escolar. Certo. Eu vou pedir a Joyce que ou tire a minha imagem ou coloque o intérprete de Libras na minha posição para que não haja nenhum tipo de prejuízo à transmissão da tradução, por favor, Joyce. Você pode fechar minha imagem, deixando só a minha fala. Eu vi que a Silvia comentou que na palestra de amanhã ela vai tratar dos aspectos psicológicos da educação. Eu estou com o YouTube aberto aqui, de vez em quando eu dou uma olhadinha e consigo ver o chat. Desculpa, a Kátia Evangelista. Posso ler a pergunta, professora Cristiane? Ou a senhora quer ler? Bom, eu vou ler então, acho que como ela saiu, talvez tenha cortado o microfone dela também. A Kátia Evangelista pergunta: qual o caminho legal para uma cidade ou estado requerer uma regulamentação? Bom, na verdade, o projeto de lei ele é proposto por um deputado estadual ou por um vereador, no caso do município, ou ele é proposto também pelo chefe do Poder Executivo, pelo prefeito, pelo governador, até falando do ponto de vista da viabilidade jurídica, é até melhor que esse projeto venha do Poder Executivo, tá? Porque ele envolve obrigações aí que podem estar relacionadas a uma Secretaria de Estado, uma Secretaria de Educação, né? Então, depende muito da forma como esse projeto é construído também. Mas o caminho é encontrar, pensando como uma família educadora, como as famílias educadoras podem articular, essa é uma experiência já verificada em muitos casos, né? O caminho é procurar algum deputado estadual ou algum vereador, de repente tentar um contato, se houver viabilidade, com o Poder Executivo, né? Também isso é importante, para que o projeto de lei seja proposto. Não tem muito mistério, na verdade. Aguardando a próxima pergunta, ou não sei se esgotamos as perguntas, professora Cristiane. Mariana Pacheco. Existem quantos tipos de educação domiciliar? Na verdade, eu não sei exatamente qual era a intenção da Mariana com essa pergunta, mas eu gosto de dizer que existem tantos tipos de educação domiciliar quantas forem as famílias educadoras, ou até mais do que isso. Existem tantos tipos de educação domiciliar quantos forem as crianças e adolescentes educados em casa. Porque a ideia da educação domiciliar é que a educação não está presa a um formato pré-definido. Claro que você vai buscar currículos, né, você vai buscar métodos
mas você vai construir a educação de acordo com com os melhores interesses, de acordo com as necessidades, você vai construir a educação da forma mais adequada àquela criança. Agora, existem tentativas de fazer classificações da educação domiciliar, isso é inclusive encontrado no acórdão do STF, no julgamento lá, especialmente no voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele faz uma distinção entre unschooling, que seria uma prática sem qualquer tipo de metodologia, de homeschooling puro e homeschooling utilitarista. Então, o Alexandre de Moraes, numa perspectiva do positivismo jurídico, né, tenta fazer esse tipo de classificação, que é bastante questionável, e na verdade o homeschooling puro, para ele, seria, aí a classificação ele já coloca um componente ideal, um componente abstrato, um componente jurídico. Homeschooling puro seria um homeschooling em que a família não tem qualquer tipo de restrição estatal sobre ela, pratica a educação domiciliar com um método, com um sistema, não é o unschooling, mas ela não tem restrições estatais ou não se sujeita a uma disciplina estatal. Postulou o Alexandre de Moraes que o homeschooling puro seria inconstitucional. Só seria constitucional o que ele chamou de homeschooling utilitarista, que seria esse concurso entre família e Estado na educação domiciliar, a sujeição da família a parâmetros estabelecidos pelo Estado. Isso é absurdamente complicado do ponto de vista da realidade dos fatos, né? Essa é mais uma abstração do positivismo contemporâneo, mais uma incoerência do positivismo contemporâneo, eu poderia dizer, e como o próprio acórdão pode ser questionado sob vários aspectos, a gente pode questionar do ponto de vista acadêmico e científico, inclusive, essa qualificação. Não sei se a pergunta da Mariana dizia respeito a isso, mas eu espero ter respondido tanto na perspectiva da realidade fática quanto dessa abordagem jurídica que o Alexandre de Moraes tentou fazer.